Kênia, e quantos lugares sagrados você... Começa ali em 2004, né? 2004, que começa, que vem esse chamado, digamos assim, aquilo que você sentiu, e lá se vão 17 anos, né? E você agora, mais do que nunca, você definiu como o seu projeto mesmo, hoje está no motorhome, o que se torna mais fácil, né? Você se deslocar por muitos lugares. Sim. Quantos você já conhece? Quantos você já foi? E esse sagrado, e essa teologia do sagrado, esse projeto seu, que é muito bonito, aliás, quem tiver curiosidade, tem o seu site lá, tem bastante coisa você falando. Fala um pouquinho desses lugares, e a ideia é transformar isso em livros. Qual que é o objetivo? Olha, eu nunca contabilizei quantos países eu fui, até curioso, eu nunca contabilizei e nem o número de lugares, mas foram muitos. Mais de 50, porque, por exemplo, só no Egito, todos aqueles templos ao longo do Nilo, não é? Então, sítios pré-históricos. Só na semana passada eu fui em 4, entende? Então é complexo, eu nunca contabilizei, mas eu deixei meu coração em todos eles. E sempre entrei com muito respeito, porque eu também aprendi com as palavras de um mestre, que eu tive a oportunidade de ter acesso, que era preciso reverenciar e pedir licença a todo lugar sagrado que você entrasse. Mesmo quando a gente viaja de avião. Está viajando de avião, então eu peço, eu peço licença e proteção, né, para o Deva, para o anjo, enfim, para a entidade metafísica que rege aquele país. E aí, quando eu chego na cidade, a mesma coisa pela cidade, né? Do macro ao micro, e quando chego no sítio arqueológico, também. E sempre acrescento, me faça ver só aquilo que é do meu mérito. Entende? Então, sempre tem alguma coisa assim, sempre não, claro, né? Mas volta e meia tem alguma coisa assim, uma surpresa muito grande na imagem. Ou é uma conjunção de luz que bateu na lente e dá um colorido especial, ou é um ângulo assim que é tocante, enfim. Então, só para ilustrar que que eu nunca contabilizei os locais, mas foram muitos, e estão todos dentro de mim. Agora, estão todos aqui dentro. Que é o mais importante, né? Porque tem uma coisa muito autoral sua, né? Tem uma coisa, é o que você falou, eu chego ali e é como se... É o sutil, né? Que a gente estava falando, né? É como se ele vai te guiando e você vai sentindo e fazendo, né? As suas fotos são muito bonitas, né? Tem algumas no teu Instagram, mas tem também no seu site. Fala um pouquinho, Kênia, do sagrado. O que é o sagrado? Tenta definir para a gente. Bom, só... tá, respondendo, não, respondendo a... Eu te cortei, né? Porque você sabe que eu estou tão empolgado nesse papo que às vezes eu não deixo você terminar de responder. Não, mas eu vou responder essa e depois volto. O sagrado, para eu definir, eu sempre recorro ao Mircea Eliade, que é um mitólogo, um escritor, um filósofo incrível, e ele define com uma frase muito simples, que sagrado é tudo aquilo que faz sentido, não é? Então, o que faz sentido para a minha vida, aquilo é sagrado. E para explicar melhor essa questão, ele vai explicar o conceito de hierofonia, né? Mas como assim hierofonia? Hierofonia é uma palavra que vem do grego, hieros, fanos, né? Hieros, sagrado, fanos, aparição, né? Daí a origem da palavra fantasma. Né? Então, hierofanos, uma aparição do sagrado, né? Então, aquilo. Então, a hierofonia é quando um objeto material transcende a sua materialidade, representa uma coisa. Então, eu tenho uma pedra com gravados. Ora, aquilo é uma pedra com gravados, mas, para quem faz sentido, aquela é uma pedra escrita com a mensagem sagrada. Né? Eu posso ver uma cruz de madeira, aquilo é uma cruz de madeira, feita de madeira, mas para um cristão não é uma cruz de madeiras, né? É uma hierofonia, uma visão do sagrado que ele tem através daquele objeto material. Isso, inclusive, explica o título, né? Arqueologia do sagrado, né? Que parece ser um paradoxo, mas não é, né? É buscar nessa materialidade, né? Nessa materialidade, algo que transcende ela própria, né? Algo de metafísico. Bom,
Então, em relação aos lugares que você me perguntou, onde eu já tive a oportunidade de fotografar, eu vou dizer que templos egípcios, né, templos faraônicos, o Planalto de Giza, o Planalto de Gizé, onde tem as pirâmides, que é um lugar incrível, e eu gosto de fazer essa distinção, porque, bom, a arqueologia diz que é uma construção faraônica e existe uma literatura que diz que não é uma construção faraônica, mas é um pouquinho anterior, né? Então, isso é uma literatura teosófica, que é uma outra conversa. Bom, eu gosto muito de fotografar megálitos ou megalitos, né? O que é um megalitismo, né? Megalitos, mega, grande, né? Megalomaníaco. Litos, pedra, né? Lítico. Então, são construções com grandes pedras. Então, Stonehenge, por exemplo, né, um monumento megalítico. E eu gosto muito, né, de todos essa arquitetura pré-histórica, né, que são cairns, dolmens, em Portugal se fala antas, né, menires, que são aquelas estelas, né, as pedras eretas, como se fossem pontos de acupuntura de pedra, né, no planeta. Enfim, eu gosto muito de fotografar, eu sinto uma conexão muito profunda com pedras desde que eu sou muito criança, né, desde que eu era, né, muito criança, e quando eu fui à Ilha de Páscoa e vi aqueles gigantes de pedra, né, os moais, eu fiquei muito impactada e, sobretudo, quando eu vi atrás de alguns moais as gravuras que tem, há várias gravuras nas costas desses moais, né, que são chamados petróglifos, né, petroglifos, né, glifos, né, escrita na pedra. Petros. Fiquei muito impactada e comecei, então, a pesquisar mais sobre petroglifos, né, pedras gravadas, e acabei fazendo mestrado nesse assunto, né, fotografias antigas em petróglifos, que são livros de pedra, né, para outras civilizações. Então, entre esses lugares, eu gosto muito de tudo aquilo, eu estava percebendo o que eles têm em comum, né? Então, são todos assim, com pedra muito grande, pedra muito maciça, então são desde esses monumentos pré-históricos, né? Newgrange, Stonehenge, os moais, né? da Ilha de Páscoa, gravuras rupestres, que inclusive nós temos no Brasil, em Brasília, temos em Brasília a Pedra do Bisnal, em Goiás, né, na verdade, Pedra do Ingá, na Paraíba, enfim, não é só na Europa que tem. Nós, no Brasil, temos muita pré-história, é uma coisa linda de se ver, que deveria entrar, e espero que entre, né, no currículo das escolas do futuro. Que o futuro é agora, né? O futuro é agora, né? E muitos templos, ruínas. Então, já fui em bastante lugares. Se alguém quiser conferir um pouquinho, é melhor entrar no meu site, né? Porque as imagens vão falar por elas mesmas. Não, tem foto. Também. E a ideia é transformar o projeto Arqueologia no Sagrado em livros, né? Ou algo digital também? Qual que é o teu... Livro de papel, né? Livro de papel, né? Papel que já foram árvores. Eu acho que livro é muito legal, ou que não impede, já viu o e-book, mas eu ainda não achei o cerne do livro, né? Porque não é um livro de turismo, né? Ele precisa transmitir algo realmente dessa chama espiritual que eu tanto busco. Então, eu tenho muitas fotografias que eu preciso começar a fazer o livro. Ele já está quase, né? Tem 7 anos que eu estou na Europa, será que quando eu tiver 9 anos, né? Um parto de pedra, 9 anos? Então, mas vai ser em breve. Bom, é isso. Não, que legal, e acho legal essa simbologia do número. Você sabe, quando eu escrevi meu livro, eu escrevi ele, o meu processo foi em 9 meses, eu gestei um livro, então eu acho que você falou do 9 faz... Como eu gosto de pedra, não são 9 meses, são 9 anos. E que legal, né? Porque tem um sentido também, né, da gente colocar esses filhos no mundo, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia que filho é só aquilo que nasce de você. Não, eu, por exemplo, também não tenho filho, assim como você, mas tenho muitas coisas que foram nascendo ao longo da vida, né? E acho que faz muito sentido, é muito legal te
te ouvir. Aliás, conversando com você, eu tenho vontade de fazer um monte de perguntas. Fiquei curioso agora com o Brasil, né? Fiquei curioso com esse teu olhar, assim, o que acho que se você conseguir pelo menos trazer, que me ocorreu aqui, faz essa pergunta, porque há pouco tempo eu conversei com ele é um estudioso de constelação familiar, ele chama-se Frederico Ciongoli, falei com ele aqui no podcast, ele estudou com o Bert Hellinger, né? Ele chegou a fazer constelação, é um cara, um baita estudioso de constelação em vários níveis, e ele fez o projeto dele hoje chama-se Brasil Constelado. É lindo, é uma coisa de arrepiar, assim, como ele vai buscando nas raízes. E ele diz que vai revelar uma história em breve que vai além do pré-nascimento. Portugal não chegou no Brasil à toa, era uma terra que já se falava muito lá atrás, enfim, mas não é essa questão. Mas já que você falou tanto, você passou por essa questão que envolve o Brasil, né? Tem muitos sítios arqueológicos. Como é que você vê o Brasil nessa nova era, nessa nova consciência, tendo por base o que nós somos? Acho que, não sei nem se isso é o objetivo da pergunta, mas me deu vontade de perguntar. Você intui, como é que você vê isso, já que também o sagrado passa pelo Brasil também na sua história, né? Sim, olha, você me fazendo essa pergunta, me dá vontade de responder duas coisas. O primeiro é que nós temos muita pré-história a ser revelada. Em termos de arqueologia, nós estamos engateando, mas estamos engateando de forma muito elegante. Temos bons arqueólogos, mas em relação à Europa estamos engateando. Há bons trabalhos sendo feitos, mas não existe investimento como há na Europa, né? Quando os munícipes, né, se conscientizarem que aquilo é uma questão de identidade cultural da região, do Estado e, consequentemente, do país, tudo vai mudar. Né? Que aqui no Brasil, as câmaras municipais, né, que são as prefeituras que falamos no Brasil, elas estão muito interessadas em pré-história. Elas preservam um caminho, fazem um caminho, na verdade, um estacionamento, placa sinalética, sinalizando onde tem os dolmens, onde tem as antas, onde tem esse monte de pedra, né? Como alguns podem pensar, né, no Brasil. Então, eles têm essa preocupação muito grande. Eu acabei de participar de um encontro sobre a arqueologia do megalitismo, agora, e nós fomos, então, conhecer essa rota. Por isso, eu fotografei 5 dolmens, e isso é fantástico. Eles estão fazendo uma rota de 500 quilômetros só para ver pedra pré-histórica. Passa por 25 locais. Então, isso só numa região, né? na região de Viseu, de Lafões e Dão. São 3 grandes regiões aqui. Então, isso é muito fantástico. Se os prefeitos, né, brasileiros tiverem essa consciência, né, do potencial turístico, não deixa de ser um produto turístico, mas de identidade também, a nossa história pode mudar. Nós, brasileiros, eu penso, já falando no segundo ponto, o que nos falta é a identidade, saber quem nós somos, né? Nós não somos colonizados, né? Nós já estávamos aqui há muito tempo, e antes desses índios que nós vemos, ainda tinha outros povos pré-históricos em outros momentos. Quem seriam eles, né? Então, essa questão do que foi deixado na pedra, isso revela muito da nossa identidade. Eu também acho que precisamos de heróis. Impactou quando eu estudei na França, né? Eles têm um herói que se chama Vercingetorix, né? Que é um celta que fez frente ao Júlio César, né? Romano, que estava invadindo a Gaula, né? Que é a Gália. Então, é o herói por excelência, né, da França. Assim como tem o Vercingetorix, e daí vem a inspiração, né, para aqueles personagens do Asterix, né, tudo inspiração dessa época, né, do Vercingetorix, desse celta. Então, outras nações também têm seus heróis. A gente precisa cultuar, não cultuar, na verdade, mas nós precisamos, né, ter heróis,
ter heróis e ter orgulho desses heróis, das virtudes, do que eles combateram, né? Como foi isso. Então, eu acho que precisamos de heróis e precisamos de identidade nacional, né? E uma coisa está ligada, né, à outra, e isso tudo passa por uma história remota, né? Uma pré-história. Por que pré-história? Porque a história antes de ter sido escrita. Então, a nossa pré-história é muito recente, porque os índios não tinham uma escrita, entre aspas, não é? Então, se diz que há alguns estudiosos que falam que existe uma pré-história antes dos portugueses chegarem no Brasil, enfim, e levar isso. Outro ponto que eu gostaria de levantar foi, eu fiz uma cadeira na Sorbonne que era civilização celta, e eu achei muito interessante, minha professora Nathalie Ginu, que é uma arqueóloga fantástica, sempre mostrava os objetos deixados, falava sobre a simbologia, enfim. E eu comecei a pensar, falei, olha que interessante, né? Esses celtas aí né, que deixaram todos esses vestígios, né, e essas roupas pesadas de couro, né, machados que a gente encontra, a gente tem isso lá no Brasil, são os índios, né? Esses índios, só que lá eles não tinham frio, eles tinham calor, e por isso usa pena. Então, o que acontece? A gente está matando os nossos celtas, entende? Nós temos os nossos celtas. Quando a gente vê que beleza que é isso, né? Que são esses povos, o ensinamento que eles têm, entende? Aí a gente vai começar a criar uma identidade, né? Porque, enfim, a mídia, e eu venho da mídia, enfim, nem sempre mostra com bons olhos, não é? Às vezes, até tem alguém por trás, enfim, ditando, né, qual é o tom, né, da divulgação, mas, enfim, nossos celtas estão vivos, estão aí em vários lugares do Brasil. Então, seria muito interessante também a gente prestar um pouquinho mais de atenção nesses povos, né, que são povos vivos da nossa história. Resgatar um pouco essa ancestralidade, né? Que somos nós, né? De alguma maneira, né? Exato, Enfim, exato. isso é importante.